grupos e associações onde ensinam detalhadamente como lutar e se defender eficazmente contra o estupro, e durante as aulas práticas eles utilizam um boneco para a simulação e treinamento. Eles têm uma chupeta. O idiota é o homem que quer estuprar você. E ele é o Demi que está ali com bolas. Ok? Então eles ensinam você a lutar, e quando você acerta as bolas, então a tocar o som. Você entende? É como se você lutasse e conseguisse pegar a bola. Então diga jogando. É como se estivesse funcionando. Você marcou um ponto, pois está funcionando. Sim. Então você vê, você nunca saberá um dia que... Porque quando você vai a um acampamento, você sabe o que Deus está tentando te dizer. Você pode não saber o dia em que vai precisar se lembrar disso. E lembre-se da chave. O homem acha que você é uma tola. Não permita isso. Sim, e sempre lembre-se que uma garota é realmente uma garota. Uma garota é. Você é muito forte. Não pense que não é. Veja, quando você vai para... Você vê uma mulher carregando lenha como se fosse feliz, vê que elas são fortes, porque nunca lhes disseram que são fracas. É aqui que te disseram isso. Bem, mas se você tentar lutar, verá que o cara vai perceber que você é muito forte. Sim, muito forte. Quando vamos ao campo de golfe, o homem está aqui, a mulher aqui, metros de diferença. Mas todos vocês estão indo para o mesmo lugar. Sim. Um dia vi uma mulher dirigindo um avião grande. Hoje eu sou sua capitã Bárbara. Não importa o que eu diga. Ei, essa é muito forte. Olhe para ela. Como ela conseguiu içar o avião até a linha aérea? De qualquer forma, o príncipe Absalão decidiu que, com base no que o seu irmão Amnon fez, ele não diria absolutamente nada. A Bíblia Sagrada diz que por 2 longos anos ele não disse nada de ruim para ele. Quando o via, dizia: "Ah, o que você realmente fez?" Veja, quando alguém nem faz uma pergunta que deveria te deixar profundamente preocupado, isso é um sinal claro de que algo está muito errado. Ele deveria ter perguntado: "O que aconteceu com minha irmã?" Eu ouvi o que aconteceu. Quero te chamar para uma reunião. Mas não diz, não chama para reunião. Não fala mais nada sobre nada. Mesmo que seu pai não diga mais nada sobre nada, ou alguém acima de você também não diga mais nada sobre nada. Isso também tem um significado. E se uma pessoa que está abaixo de você, ou em algum outro lugar, não fala mais absolutamente nada sobre nada, isso é um sinal claro. Veja só. Se você quiser ser mestre na velocidade, tão sábio quanto a serpente, mestre na velocidade para detectar deslealdade, você precisa ficar atento. Por que ninguém disse nada? Por que ele não disse amém quando eu estava pregando? Por que eu realmente não pensei em dizer olá? Por que ele de fato não fez isso, afinal? Por que ele não sorriu? É como se todo mundo estivesse sorrindo. Todo mundo está olhando para frente, você está olhando para fora. Então, passividade. Cuidado com o silêncio e a calma, pois o silêncio é o terceiro estágio da deslealdade. O primeiro estágio é um espírito independente, um espírito de equipe independente em espanhol. O segundo estágio é um estado de ofensa, finlandês, ofensivo. Uma ofensiva espiritual. Estágio 3, estou falando de espanhol. Estágio 3, espírito passivo o quê? Tratado passivo. Passividade. Estágio 4, espírito crítico. Um crítico espiritual e analítico, com uma perspectiva aprofundada e uma visão abrangente. Espírito crítico. Agora você dirá, mas eu acredito em críticas construtivas. Bobagem. Bobagem. A razão pela qual eu digo essa bobagem é quando o NPP está criticando o NDC, não é mesmo? Olha, se você quiser ir a um país e quiser saber qual partido político está falando, até mesmo pelas manchetes, sabe, no meu iPad eu acesso a Sweet Melody. Esta FM é a única estação de rádio que tem as manchetes dos jornais. Então, se você colocar a Sweet Melodies FM no seu iPad, pode obter as manchetes dos principais jornais de Gana, apenas a primeira página. Se você não está em Gana ou só quer saber a manchete, não precisa comprar o jornal, basta acessar sweetmelodiesfm.com, é isso mesmo. Então, se você mostrar para qualquer pessoa a mesma notícia que aconteceu, o Daily Guide terá uma manchete, o Daily Democrat terá outra sobre a mesma história.
completamente diferente. O Chronicle diferente, o Graphic diferente, todos sobre a mesma coisa. Quando o estimado presidente faleceu, fui prontamente entrevistado no... Acho que fui entrevistado no funeral. Sim, e eu disse, não havia necessidade de... Era óbvio, quando vi as fotos do presidente antes, pude perceber que ele era um homem doente. Mas veja, quando você está com alguém que está emagrecendo, você não percebe. É por isso que quando as pessoas viajam e voltam, dizem, ei, você engordou. Porque quando vocês estão juntos, não percebem. Você não percebe que está engordando ou emagrecendo. Então, como estávamos com ele, não percebíamos. Mas quando vimos as fotos de como ele era antes, ele era um homem gordo, grande, assim como o Steve Jobs. Se você vê uma foto antiga dele, eu nunca soube que Steve Jobs era grande. Agora, depois que ele morreu, vi uma foto de quando ele estava bem, o fundador da Apple. Então, eu só fiz um comentário. Está óbvio que ele estava doente e eles não perceberam. Mas não há necessidade disso. Eu não sei o que eu disse. Eu disse que não havia necessidade deles inventarem isso. Não é culpa de ninguém. Então, nas manchetes dos jornais, disseram que o NDC mentiu para nós porque era um jornal abertamente anti-NDC. Então, eles queriam que eu me juntasse a eles e dissesse que eu realmente disse que o NDC mentiu. Entende? Sim, depende do quê? Então, eu aprendi a nem dizer uma palavra. Quero dizer, eu já não costumava dizer nada mesmo. Alguém aparece com a sua foto. A minha foto era a foto da linha de frente. Olha, eu não conseguia acreditar em mim mesmo. O que foi que eu disse? O que foi que eu fiz? E eu nunca disse que o NDC mentiu para ela. Então, veja, dá para perceber. A gente percebe quando você fala de que lado você está. Isso não é construtivo. Há muito pouca crítica construtiva. A crítica verdadeira vem de Deus e até mesmo Deus. Ele lida com suas falhas uma de cada vez. Você vai perceber que não consegue corrigir todas as suas coisas. Quantos sentem que tem mais de 7 coisas erradas consigo mesmos? E você percebe que não consegue corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, em uma área, Deus vai corrigir mentiras. Na próxima vez, Ele vai corrigir a luxúria. Na próxima vez, Ele vai corrigir os ciúmes. E assim por diante, de forma gradual e progressiva. Mas você não pode mudar tudo de uma vez. Então, a sua chamada crítica, muitas vezes, vem de um espírito maligno, um espírito crítico. Todo mundo diz que um crítico espiritual não fala espanhol, o que é uma observação bastante interessante e relevante. O espanhol está correto? Este aqui é um estudante espanhol. Um crítico espiritual. Então, depois disso, vem o espírito político. O que você vê são pessoas que formam grupos. Bem, estamos formando uma associação nigeriana de primeiro amor. Clube nigeriano de primeiros amantes. Ei, estamos formando intercessores para o grupo especial do primeiro amor. Forme-se diferente. Que tipo de associação é essa? A Bíblia diz que Jesus é o mestre, e todos dizem que ele é mestre da velocidade. Imediatamente ele percebeu que eles raciocinavam entre si. Um bom líder e um líder bem-sucedido que opera com a sabedoria de uma serpente deve estar ciente dos pensamentos das pessoas, mesmo quando elas não os dizem. E estes são os sinais que você verá. É como se essas pessoas formassem um grupo que está sempre por Cristo no primeiro amor. Por quê? Porque começamos a nos dividir em diferentes tribos, em distintos países ou em variadas nacionalidades. A associação dos que associação dos que não têm IAD, ou associação dos proprietários de iPad, ou associação dos que não vão em missões. Queremos formar. Gostamos da primeira igreja, não queremos sair da primeira aula. Todos os dias eles falam sobre missões.
Percebemos que seremos colocados na lista negra porque não iremos em missão. Então temos que formar uma associação para nos defender e promover um ministério leigo para que possamos ter uma só voz. Uma voz comum. Política. Sempre que você ouvir a palavra política, pense em política. Festa é festa, sim, de verdade. Você está me ouvindo bem e com clareza agora, por favor, de fato, agrupamentos políticos. Então, qual é a lição número 1? Você conseguirá detectá-lo rapidamente a partir de hoje? Um independente espiritual. Diga. Espírito independente, espírito que segue em frente, contrai-se voluntariamente. Difícil de gerenciar. Habitualmente oposto. Fique atento a eles nas reuniões. Não é fácil de gerenciar. Qual é o estágio número 2? Uma ofensa espiritual. Infrator. Ofensa. Selha. Quantos já estiveram aqui antes? Quantos você já teve? Você sentiu vontade de sair da igreja? É muito cedo para você sentir vontade de abandonar a igreja na sua idade. Agora mesmo você é uma pessoa tão jovem. Outras pessoas sentem vontade de viver. Você também. Você também está se sentindo como se estivesse vivendo. Então, o que faremos quando você estiver velho? Início precoce. Diabetes, asma. Como você pode sentir essas coisas na sua idade? O que há de errado com você? Você é facilmente provocado. Você se lembra que falamos sobre isso? Não é facilmente provocado. O que você realmente quer dizer com depois da ofensa? Por favor, poderia me explicar o que exatamente é o estágio 4 neste contexto? Eu passivo, pai. Passividade. Hidromel passivo. Pai passivo VIP. Quite similar? Passividade. Você se torna uma pessoa verdadeiramente legal. Você não diz mais absolutamente nada sobre absolutamente nada, em momento algum. Uau! Por que você não está falando nada? Não é mesmo? Ok. Quem tem algo a dizer? Quem tem algo mais a nos dizer? Você está olhando para baixo quando estamos aqui? Você está olhando aqui, observe os olhos das pessoas. Você vê aqueles com os olhos girando para todo lado. Eles não conseguem olhar para você, ficam assim. Olhe as pessoas nos olhos, olho no olho. Por que você não consegue me olhar? Olhe nos meus olhos. O que você está planejando contra mim? Quando você estiver pregando, olhe nos olhos das pessoas. Quando estiver cantando, olhe nos olhos deles e cante para as pessoas. Sim, quando você canta para as pessoas, você canta e fala com elas e sua música será poderosa. Quando você apenas canta o oeste, você está unindo os oestes. Como uma costureira, você junta as coisas. Não funciona passivo que depois da passividade. Isso é o que é crítico, um crítico espiritual. Crítico. Criticar. Quando eu recebo uma oferta, olhe só para um homem que vem tirar dinheiro de nós, pobres estudantes. Existe uma coisa certa a dizer? É a coisa mais certa a dizer. Estou aceitando uma oferta, olhe isso de novo. Ele está aceitando uma outra oferta. Um dia eu fui a uma igreja, subi ao palco, e tinha uma senhora, ela cantou uma música muito, muito linda, e eu estava sentado bem ao lado dela. A pessoa que compôs essa música, eu estava sentado bem ao lado dela e o pastor veio e disse que íamos fazer uma outra coleta. E imediatamente eu me virei e disse para ela, a pessoa que havia feito a música, eu disse para ela que era tão completamente desnecessário fazer uma outra coleta agora. E então ela apenas olhou para mim, um pouco nervosa. Ela não disse uma palavra, ela apenas assim que olhou para mim, algo passou, como se uma pequena lagartixa estivesse andando lentamente pela minha camisa e eu soube imediatamente que tinha dito algo realmente errado.
Disse tão mal. E eu fui ver o pastor. O pastor era alto. Ele era mais alto que eu. Eu era alto assim. Fui ver o passado. Mas ele estava ocupado conversando com algumas pessoas. Então eu disse que esperaria. Então ele ele estava falando. Finalmente terminei tudo. E ele disse sim, Doc. Então fui com ele até a igreja. E quando eu estava fora da igreja, do lado de fora da porta da igreja, da capela e à direita, e eu fiquei somente ali esperando pacientemente por ele, por um longo tempo. Eu só quero falar com você em particular. Você sabe que hoje, quando você estava recebendo a oferta, no segundo que eu disse algo ruim. Eu disse que sim. Não estava certo. Não era necessário. E eu só queria dizer que sinto muito, eu não deveria ter dito isso. Sim. E ele olhou para mim e colocou a mão no meu ombro. Não, ele colocou a mão no ombro, tipo assim. Deus vai te usar. Foi só isso que ele disse. Deus vai te usar. Sim, muitos anos atrás. Muitos anos atrás, sim. Cuidado quando você encontrar um molhado. Estou assumindo um cargo. Alguém está fazendo algo, você não entende, e abre essa sua boca grande, suja, com cheiro ruim, e fala alguma coisa. Vai e pergunte a Miriam, quando ela realmente começou a criticar Moisés sobre seu casamento. Ela estava rebatendo e expressando sua insatisfação quando disse: Ei Miriam, uma doença terrível e inesperada chegou. Você sabe perfeitamente bem como a doença surge e se manifesta quando ela surge de repente, trazendo consigo consequências indesejadas e visíveis para todos ao redor. Mas nunca foi assim. Eu disse: sim, hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia dessa doença. Vai e pergunte a Miriam. Hoje é o primeiro dia. Uau! Você está realmente me ouvindo? Um crítico espiritual, Depois disso, você verdadeiramente chega ao espírito político, não é mesmo? Então, onde você começa a formar grupos. O espírito político, diga-se, o espírito político é onde tudo realmente e verdadeiramente começa. E aí você começa a dizer: então, assim, muitas pessoas não estão nada felizes. Muitas pessoas estão sentindo isso. Muitas pessoas dizem. E muitas pessoas disseram isso. Muitas pessoas. Ei, um dia enviei um pastor para o exterior. Ele nunca tinha viajado para o exterior antes. Toda vez que ele ia tirar um visto, rejeitavam. Toda vez que saltavam. Então ele veio à igreja. Eu disse: você viaja. Consegui um visto para ele e o enviei para uma igreja, pois ele estava lá porque era seu aniversário. E os membros começaram a lhe dar ofertas. Trouxeram-lhe um cartão também. Foi meu aniversário antes do aniversário dele. Eles trouxeram o mesmo cartão que trouxeram para mim. Trouxeram um para ele igual, como se fosse o mesmo cartão e tudo mais. Eu vi o cartão, eu vi o meu cartão e vi o cartão dele. Sim, todas essas coisas realmente subiram a cabeça dele e eu o influenciei significativamente. Um dia eu liguei para ele e estava conversando longamente com ele. Ele disse: olha, e as pessoas começaram a comprar as dicas dele. Não posso mencionar o nome dele. As pessoas começaram a comprar a gorjeta dele. Então deram-lhe um nome especial. Eles gravam assim e assim. Uau! Foi assim que eles compraram minha fita. Eles estavam comprando suas fitas. Talvez você comece a pregar a compra do seu time. Eles têm que comprar, pode dizer: bispo, veja, você nos ensinou imediatamente. Você nos ensinou a paz. Então eu estava em paz. É por isso que eu estou na sua, estou no seu nível, estou trabalhando com velocidade. Você estava trabalhando lentamente, mas você me ensinou bem. É por isso que sou tão rápido. E um dia ele me disse: você não sabe o que está acontecendo lá. Ele disse: tive que comprar muitas cadeiras desde que comecei a pregar em uma igreja no exterior. Ele diz: eu comecei pré. A igreja cresceu. Tive que comprar muitas cadeiras. Quando você me mandou para lá, só havia apenas 100 cadeiras. Eu tive que comprar mais 150 cadeiras. Uau, fiquei quieto. Ele disse que muitas pessoas não estão felizes com muitas coisas. Então ele disse: você não sabe o que eu tive que dizer a eles. Você não sabe o que eu tive que dizer para acalmá-los. Isso foi tranquilo. Fiquei quieto na reunião e comecei a falar de novo. Enquanto eu falava, ele disse: olha, você nem sempre está certo. Você nem sempre está certo. Eu disse: cuidado. Quando você se enche um pouco de sucesso e de um espírito de orgulho, um espírito de crítica e especialmente político, você sente que muitas pessoas estão dizendo muitas coisas. Muitas pessoas, muitos da primeira vez, não estavam realmente felizes com certas coisas de fato.
Nós praticamos nossa dança, mas não nos foi permitido dançar. Pensar que somos qualquer coisa para sacrificar nosso tempo de sono. Então você não poderia dançar. O que significa? Não se preocupe, você vai dançar. Lembre-me. Uau! Cuidado com aqueles que se sentem assim, eventualmente esse cara eu o chamei, ele disse que não iria. Então o pastor que foi chamá-lo disse, você está trazendo uma fera. Ele disse, não vou levar uma fera, estou levando um dinossauro para a igreja. E Dosser? Estou levando um dinossauro, não uma fera. Estou levando um dinossauro para a igreja. Eu disse, uau, você está realmente levando um dinossauro? Então, eventualmente, ele saiu da igreja. Assim que saiu, ele viajou de volta para a cidade para a qual eu o havia enviado, onde ele comprou 150 cadeiras. Onde ele disse, você não sabe o que eu tive que dizer para as pessoas. E ele começou a ir de casa em casa, ele ia até esse membro, entende? E no exterior nós não temos muitos membros. No exterior, se você tem 60 membros, é como se fossem 1000. Sim, 60 pessoas é como se fossem 1000. Ele foi de casa em casa. Ele dizia, escuro em que moinhos? Isso, isso e isso. Escuro ele que moinhos? Isso e isso e isso. Esse homem, isso. Ei, isso e aquilo. Começou a falar tantas coisas. Veja, ele estava tentando politicamente fazer com que todas as pessoas fossem contra. E muitos deles saíram da igreja. Cuidado com aqueles indivíduos que se envolvem profundamente com a política e suas complexidades. Quando comecei a igreja, a Tolibu, todos os meus assistentes eram enfermeiros. Eles estavam todos juntos, sabe? E eu também. Talvez eu seja um mo, talvez eu não seja, se eu pegar. Vamos dizer, como o bispo sai. Ele é diferente de mim, ele se relaciona diferente. Eu me relaciono. Mas se você é meu assistente, talvez eu pareça mais sério ou talvez eu pareça mais distante. Isso não significa que, por eu ser distante e você estar com o povo, quando eles vêm até você, dizem, você conhece o nosso homem. Ele não se importa, sabe? Não se preocupe, eu estou aqui. Quando você vai ao funeral, você explica, diz, você conhece o nosso homem, você sabe dessas coisas. É isso que importa. Mas todo dia diz, vá para a Malásia ou para a Coreia. Uau! Cuidado com a área espiritual e político. Pessoas que se sentem mais amigáveis e mais legais que você e que são suas assistentes. Não é um bom assistente. Nunca deixe que sua cabeça pareça uma pessoa má. Você tem que recolher o banheiro e deixá-lo parecer uma boa pessoa. Não que você. É como se você fosse a pessoa boa em qualquer situação. Mas ele é, você sabe como ele é. Você conhece o nosso homem. Você conhece o nosso homem. Ele é um homem realmente difícil. Você sabe, um sujeito bastante complicado. Você conhece o nosso homem. O que você quer dizer? Você é um político? Se você é político, vá e entre para o MPP ou NDC e pare de fazer palhaçada na igreja. Não precisamos da sua política aqui. Eles formaram First Love, MPP Fellowship, First Love e DC Fellowship, bobagem. Eu disse bobagem. Bobagem. Depois do espírito político vem a decepção. Uau! Agora, querida, você está enganada. Como você vê o homem de Deus, ele parece uma pessoa comum. Um homem de Deus é comum, mas também é sobrenatural. Deus nunca deixará uma pessoa sobrenatural parecer 100% sobrenatural. Ele sempre terá uma mistura. É por isso que quando Jesus estava na cruz e derramava seu sangue sobrenaturalmente pelo mundo, ele sentia sede. Ele estava se sentindo sedento. As forças naturais estavam agindo sobre ele. Ele estava se sentindo sedento. E quando ele morreu, ele disse que finalmente acabou. Está terminado. Então, um verdadeiro homem de Deus sempre terá uma aparência mista, uma mistura de características. É exatamente aí que você está sendo enganado e completamente ludibriado. Sim, de fato. Veja, você está nesta igreja e me vê honrando o arcebispo. Mas posso te dizer que muitos pastores que conheci não o honram de forma alguma. Na verdade, você ouvirá as coisas mais negativas sobre ele vindas de muitos pastores. Sim. Recentemente ele me contou, ele disse, olha, um pastor estava pregando na igreja dele. Ele veio e me contou que uma grande igreja e um homem de Deus ou um pastor veio e deu um exemplo
usando o arcebispo como um exemplo de algo muito bom e positivo. Então, o pastor sênior da igreja se levantou e falou. Ele me ligou. Ele estava me contando sobre esse pastor. Olha o que esse pastor disse. O pastor sênior se levantou e disse para não usar o arcebispo Duncan Williams como exemplo. Não é um bom exemplo de absolutamente nada. De um líder, de qualquer coisa. Não é um bom exemplo, de forma alguma. Não use esse exemplo aqui. Então, quando ele estava falando, ele disse que havia plantado uma semente. Ele colherá. Foi tudo o que ele disse. Ele colherá ou plantou uma semente. Uau! Não use isso de forma alguma. Não se deixe enganar por isso. Absolutamente jamais. Não se deixe enganar por... Parece fraco enquanto prego. Estou com a minha barriga um pouco saliente agora mesmo. Você não pode ver minha barriga. Sim, pelo menos essa aí é pequena. Eu sou fraco. Estou bastante cansado. Afinal, sou apenas um ser humano. Mas talvez eu possa realmente dizer algo que pode fazer sua vida acabar de forma abrupta e inesperada. E veja, além de tudo, a Bíblia diz que nenhum homem pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Sim. Então você ficará surpreso. Deus está com uma pessoa. Às vezes não sinto que Deus está comigo. Às vezes eu não sinto isso, só sinto fome ou cansaço. Quantas vezes você orou por muito tempo e não sentiu nada além de fome ou cansaço? Eu também. Ou até sono. Deixe-me te dar uma chave. Quando você está orando e vai orar por muito tempo, há uma unção de sono que vem na parte inicial. Permita. Quando você acorda, você reza por um longo tempo. Sim. Isto se você estiver rezando por muito tempo. Quando rezo por muito tempo, sempre durmo no começo e muitas vezes tenho visões nos primeiros minutos. Sim, tenho tido visão dos primeiros 3 minutos, o que me permite antecipar os acontecimentos. Não sei quanto tempo dura, mas é muito instantâneo. Depois disso eu fico forte e rezo. Então eu ficava bastante desanimado com isso, com a falta de sono. Mas percebi que, na verdade, como as pessoas... Então, por favor, responda, por gentileza. 20 minutos depois eu acordo. 30 minutos depois eu acordo. Se for uma oração muito, muito longa, posso acordar até depois de 1 hora. Então, vou ver que é como se eu mesmo tivesse voltado, Shabai. Então, não tenha medo do sono inicial. É uma bênção, você está recarregando. Sim. E mesmo quando você ora e dorme. Olha, um dia minha filha veio e bateu nela. Eu costumava trancar a porta do nosso quarto, pois eles sempre entravam e saíam correndo de forma muito rápida e barulhenta. Eu tranquei a porta. Quando você se casa, você também começa a trancar a porta. Você entendeu? Ela veio e bateu com força na porta, mas eu simplesmente não abri. Realmente não sei o que aconteceu, mas nós não ouvimos absolutamente nada. E ela bateu e 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 adormeceu. Então, quando abri a porta, a vi dormindo na minha porta. Fiquei muito tocado. Qualquer coisa que ela me pedisse, eu daria a ela dormindo na minha porta. Então, às vezes, quando você adormece profundamente na porta do céu, você ficará verdadeiramente surpreso ao ver como Deus fica tão profundamente impressionado com o fato de você adormecer bem na porta dele. Uau! Às vezes ele vê você sentado ali, dormindo tranquilamente na porta dele, dormindo confortavelmente na cadeira, ou até mesmo de joelhos na porta, e ele vê você lá, presente. Meu coração estava tão comovido. E eu simplesmente peguei. O que você quer neste mundo, eu darei a você de forma completa e incondicional. Porque você sabe que estava tentando pedir algo significativo a ele, você vai superar as circunstâncias finais e previstas, alcançando um resultado verdadeiramente positivo e duradouro. Sim. Às vezes você fica tão bravo consigo mesmo por não conseguir dormir que acaba tendo dor de cabeça. Mas estou lhe mostrando que o sono inicial é uma estratégia dada por Deus para orações de longo prazo. Uau!
Você está verdadeiramente muito animado com tudo isso. E finalmente o grande e último engano de tudo, finalmente, decepção. Não se deixe enganar. Não é mesmo? Um dia fui até lá. Havia uma senhora com quem eu estava trabalhando no meu livro. Quando fui à casa dela, eu ia à casa dela algumas vezes. Depois ela me contou. Ela disse, você sabe das vezes que costumava ir à minha casa? Acho que fui à casa dela umas 5 vezes. Ela disse que um anjo realmente vinha à casa dela. Sim, era verdade. Um anjo de verdade que aparecia lá. A casa dela também fica em Dancement. Vou juntar meu dinheiro. Um anjo vai à casa. Ela tem visões. Sabe, ela é uma das profetas deles. Um anjo vai à casa e eu digo ao meu marido, o anjo do bispo veio nos visitar. O bispo vai vir aqui em breve. Ela disse que no começo ela não sabia disso, mas agora sabe que quando vê o anjo, significa que eu vou. Ela disse que sentia que os anjos eram enviados a lugares. Eles estavam me esperando em lugares diferentes. Estou aqui, estou chegando aqui, estou chegando aqui. Diferente. Uau! Ela me disse, olha, você nos disse que ele veio e disse. Ele sentou aqui, ficou aqui em pé e tipo brincadeira. Eu simplesmente aparecerei, porque fui à casa muito poucas vezes. Mas ela descobriu que se isso acontecesse quando ela visse o anjo andando, significaria que ela estava a caminho. Todos os anjos estão se movendo para posições como um comboio. Você vê o segurança, eles estão se movendo. Uau! Quer dizer, eu irei. Não sei se algum anjo está se mudando para algum lugar. Vivendo. O que fez? Fez isso? Não vou fazer isso. Um anjo se moveu por aí. Há anjos? Não se deixe enganar. Então veja, eu posso estar aqui e farei isso. E o anjo também irá. Então cuidado com homens como Arbishop. Eu o vi se curvar. Eu o vi. Veja, quando ele se importa, ele não usa a palavra. Eu acaricio. Nunca ouvi usando isso. Eu te curvo. Isto. Não, é apenas uma declaração. Mas essas afirmações são curas. Seu pai lhe diz que você venderá feijão. Se seu pai lhe disser que você plantou uma semente, você a colhe. É um caso. Se eles contarem, você estará por conta própria. Faça o que quiser. É uma maldição. Tudo bem. E finalmente a execução. A execução do projeto, que é a parte final e crucial para o sucesso. O que acontece com pessoas desleais? O fim deles é sempre o mesmo. Certifique-se de ser resoluto até o fim. Eu nunca vou te deixar nem te abandonar. É relativamente fácil dizer isso agora, mas quando a hora crucial chegar, por favor, lembre-se cuidadosamente do que você disse anteriormente. Amém. E pratique isso. Algumas poucas pessoas fiéis. Mas não seja como os políticos que fazem promessas vazias. Nós realmente amamos Gana. Queremos uma Gana melhor para todos. Gana está avançando e progredindo constantemente. Está vendo? Está vendo ali? Não é uma Gana melhor. É uma versão aprimorada e mais completa de você. Melhore a sua família, a sua comunidade e a sua própria vida através dos princípios de Mardag Ganabê, que representa alguém que trabalha com dedicação e fidelidade inabalável para o Senhor, servindo com um propósito divino e um coração puro. Vocês vão se tornar mestres da velocidade? Velocidade para detectar deslealdade. Conte ao seu vizinho sobre os 7 espíritos da deslealdade. Número 1 é em espanhol. Falar espanhol. Este é o único espanhol que você conhece. Muito independente do dever espiritual. Número 2. Não. Você está estragando tudo. Este é o único espanhol que você pode falar. Então diga isso ao seu número 1. Número 2. Ok. Número 3. Vai ver. Número 4. Um crítico espiritual. Número 5. Espiritual e político. Número 6. Eu falo com você. Como você diz? Muita decepção. Quem é? Quem é quem?
decepção. E é isso que estamos dizendo. Ofensor errado. Está certo. Um espiritual. Não é um espiritual. Traga a água. Ela está rindo de nós. Está certo? Venha e demita a jovem. E lembre-se de que você está demitindo o seu chefe mais velho. Ah, por quê? Certo, da próxima vez, por favor, não ria do seu próprio riso espiritual, está bem? O espiritual. Qual é o próximo agora? Dizem que não é algo espiritual. Ok, comece de novo. A coisa toda foi um erro. O número 1 é o quê? Espírito independente. Está correto? Professor de espanhol, levante-se. Está correto? Está realmente correto ou não? Você não ouviu muito bem agora. Por que você não ouviu? Venha para frente. Não estamos nem interessados no que você tem a dizer. Mais uma vez dizemos a coisa errada dessa forma. Vocês estavam rindo de nós. Fogo. Pistola. Tiram. Ferimento de bala. Eu amo muito perto de mim. Por que você está aqui? Certo. Sim. Não estamos realmente interessados no que é meramente correto. Nós já temos nosso próprio espanhol local ganês, que é o primeiro e mais amado, é o espanhol. O número 1, a prioridade máxima, é o que exatamente? Um espírito. 2. Não, nenhum espírito. Um espírito 2. Número 1. Um espírito 2 independente. Número 2. Número 3. Número 4. Crítico. E o número 5, no final. Político. Número 6, por favor, muchas gracias por su ayuda. A execução final. O que? Espírito. A execução. Execução. Veja, estávamos certos. Leia e vá. Execução espiritual verdadeira e plena. Rebelião. Como se diz uma rebelião? Exatamente, em português, por favor, por gentileza. Esther, o quê? O ocultista vai se esconder onde? Pedro, são muitos. Não conseguimos nos lembrar de tudo isso. Ok, rebelião. Rebelião. A rebelião, sim. Uma de espiritual. Rebelião. Uma rebelião espiritual. Certo, por favor, tenha muito cuidado. Finalmente, agora 10-10 para o nosso grande êxodo. Desculpe. Josué. Vire-se agora para Josué.
qualquer um que ouvir, qualquer um que se rebelar contra a tua ordem e não obedecer às tuas palavras em tudo o que viemos e ordenamos que lhe ordenes, será morto. Seja forte e muito corajoso. Veja bem, desta vez o povo de Israel esteve no deserto por longos e árduos 40 anos. E eles experimentaram o efeito devastador e profundo da rebelião. Então eles disseram, olhe agora, qualquer um que esteja de alguma forma nos diga, nós vamos resolver a pessoa, amém. Você está me ouvindo? Essa deve ser a nossa atitude. Tolerância zero para pessoas rebeldes, desobedientes e insubordinadas. Amém? Quantos segredos profundos, obscuros e ocultos da serpente você tem guardado e escondido dentro de si? 16. O número 1 é o quê? Mestre do que o Venom. Este é o número 2 de fato, e é realmente um mestre do que o Venom. Mestres de quê então? De que então? Superação, deficiência pessoal. Qual é a desvantagem pessoal de uma cobra? Sem braços, sem pernas, sem orelhas. Uma visão realmente muito, muito ruim. Uma visão bastante desfavorável. Número 3. Mestres em se entregarem santamente. Próximo, por favor, prossiga. Mestres de quantas manobras conseguem fazer? Mestres das manobras. Você consegue fazer um U? 10? Você consegue fazer um C? Você consegue fazer um S? Olhe para este, está fazendo um S ali. Mestres das manobras. Você consegue voar? Você sabe nadar? Você consegue pular? Você consegue escalar? Uau! Você pode parar? Você pode começar de novo? Você consegue começar e parar? Você pode começar? Pare, comece. Diga à sua vizinha que sou uma manobra. Irmã, manobrando no espírito. Eu vou parar com essa coisa de B e começar uma coisa totalmente nova agora, em nome de Jesus Cristo. O próximo é o quê? Mestres de F, crescimento e desenvolvimento rápidos. Desde o dia em que nascem, elas podem matar o que todas as cobras podem. Desde o dia em que nascem, agora não vai se desenvolver ao longo de 4 anos. Como matar? Uau! É por isso que eles fazem tanto sucesso. O próximo. Mestres do que sobrevivência. Você consegue sobreviver no deserto? Eles conseguirão sobreviver na montanha? Eles conseguem sobreviver na água? No rio? Seattle. Água salgada. Água doce. No gelo, há outras cobras. No gelo, há outras cobras. No deserto. Onde mesmo? Na floresta, nas montanhas, no subsolo profundo, no vasto mar, na sua própria cama, na casa, no banheiro. Eles podem ficar lá. E você? Você pode ficar em qualquer lugar? Se Deus te mandar, você pode defecar em qualquer lugar. Todos aqueles que não fizeram cocô lá fora. Estou lhe enviando uma tarefa. Vai e faça. Não venha nos dizer que está acima de certas coisas. O que quer dizer? Pergunte à pessoa mais próxima que negou veementemente dizendo que você nunca, que este seja o seu último e derradeiro aviso. Vá trabalhar e seja uma pessoa completamente normal. Próximo sim. Próximo, tá aí. Mestres, do porquê eles estão realmente satisfeitos com isso? Eles não precisam comer muito. Não é só uma vez? Uma vez o quê? Uma vez por ano. Então eles não precisam sair. Mas quando eles saem, há um perigo que eles não precisam. Não é um problema. Eles não têm um lanche. Eles não tomam chá. Eles não têm isso. Eles não têm isso. Não tem problema. Não tem problema. Eu posso sobreviver. Você consegue sobreviver? Você está satisfeito? Você está bem? Uau! Próximo. Mestres da frugalidade. As cobras são econômicas? Eles têm? Por quê? Por quê? Porque eles são econômicos. Eles não desperdiçam. O quê? Eles não desperdiçam nada. Eles desperdiçam os chifres. Eles desperdiçam os cascos. Eles são a pele, as pálpebras, os ossos, os olhos. Eles comem tudo.
até o cabelo. O cabelo está comendo? Digerido. E então, e os dentes? Digerindo dentes. Qual é o primeiro passo para desenvolver a frugalidade? Desligar o quê? A luz. Desligar a luz é o primeiro passo para aprender a frugalidade. O segundo passo para aprender a frugalidade. Consciência das ofertas. A frugalidade para Deus e o desenvolvimento do terceiro passo, que é juntar as migalhas, ou seja, aproveitar cada pequeno recurso. E o quarto passo, para que serve, qual é o seu propósito e como ele se encaixa neste processo. Perseguir fantasias quando você já tem algo prático e concreto. Aí você está desperdiçando seu tempo. Vou experimentar uma deliciosa Dalila em algum lugar, talvez em um restaurante novo. Conte ao seu vizinho neste acampamento. Percebi que tudo o que preciso está aqui no quarto comigo. Diga à pessoa aqui que preciso de você e que você precisa de mim e que estou aqui. Você tem vergonha? Diga a ela que preciso de você e que você precisa de mim e que estou aqui. Não procure mais. Estou aqui. Não procure mais. Estou bem aqui. Rebeca, para quem você contou? Você contou para alguém? Quem foi você? Contar? Silvestre. O que você disse a ele? Eu disse, olha, nenhuma pena. Estou bem aqui. O que mais você disse a ele? Não, eu não fiz. Não contei. Diga. O que você disse a ele? Não persiga fantasias. Estou bem aqui. Cada uma das irmãs encontra um irmão e conta a ele a história. Não persiga meras fantasias. Estou aqui mesmo. Neste exemplo. Vir? Eu vi você de pé e acenando com as mãos. O que você está dizendo? Vi. Eu, Guinon. Sim. Você está anunciando o quê? Estamos aqui. Vir. Hicks, I hope you are doing very well today. Por quê? Nós éramos políticos. Você é o político. Vocês são a história. Demitam. Fogo, indeed! Por que exatamente? Você deveria dizer, estou aqui de forma clara e audível. E somente depois disso, você deveria dizer você. O que foi que você realmente disse, afinal de contas? S. O que você fez? Dizer. Nós dissemos que estamos aqui. Da próxima vez não tenha espírito político. Ok. Você vai cantar essa canção para Jesus. E o que é Maria nascida de Jesus ou algo assim? Certo. Então da próxima vez não diga isso. Sente-se.
Estamos aqui. Então, qual é a coisa certa? Qual é a coisa certa? Voltar. Qual é a coisa certa? Ei, parece que ele não teve o suficiente. Que coisa certa? E o que eu estou aqui? Não é mesmo? Ah, é. Estou aqui. Não fique com essa cara de frustração. Ele está apenas brincando com você. Não se preocupe. Ok. De que outras formas você pode desenvolver a frugalidade? Aproveite sua temporada de abundância. Pois é, não é mesmo? Aproveite o momento. Cante esse verso para nós. E aproveite os momentos. Mestres superando demônios. Como? O que as cobras fazem? Elas simplesmente engolem outras cobras. Não está tudo bem? Que demônios você deve superar? Eu te contei? Espíritos territoriais. E o que mais? What? Espíritos malignos em pessoas próximas. Principalmente seu esposo. Uau! Fizemos muitas coisas, sabia? Falar sobre muitas coisas. E o que mais? Um espírito de orgulho e dedicação entre os colegas de trabalho. Uau! E o que mais? Mestres do silêncio. Nós conversamos sobre isso. Por que você precisa ficar em silêncio? Qual é o segredo do silêncio? Uma cobra, silencioso. Podemos ouvir a cobra que está lá fora agora? Nunca. Todos esses anos nunca ouvimos nenhum som. O que o silêncio faz por você? Sim, faz. O quê? Inspire respeito. Uau! Quantos sabem que você será mais respeitado a partir de hoje? Quando eles veem você quieto, eles podem dizer, está tudo bem? Oh, sim. Uau! Inspire respeito. O próximo, rapidamente. Estamos acabando com os grandes mestres da autodefesa. Depois disso, não haverá mais ninguém para nos deter. O que mais fazemos? Mestres da reputação. Eu falei sobre isso, ou seja, sobre os verdadeiros mestres da reputação. Que reputação é essa? Nem todas as cobras são venenosas, mas todas são temidas. Então, como você aplica isso à sua vida? Você se defende contra essa deslealdade. Deixe que saibam que caso tentem te enganar, não vai ser nada fácil. Nós vamos lutar por cada ovelha e por cada alma. E eles devem saber que você tem uma reputação de que é melhor deixarem a igreja deles em paz. Caso contrário, eles vão se surpreender. O próximo, mestres da reputação. O próximo são mestres do quê? Camuflagem. Falamos sobre isso? Misture-se bem e esconda-se completamente. Assim, já falamos sobre muitas coisas. Não é o próximo? Mestres em subjugar. Por quê? O que as cobras fazem com seus parceiros? Elas fazem o quê? Elas os engolem. Elas os comem. Quem não engoliu sua esposa? O que Adão deveria ter dito para Eva? Você vai perecer com essa maçã. Essa maçã que você vai morrer com ela e vai morrer sozinha. O que mais ele teria me dito? Quando Deus me chamou, onde é que você realmente estava então? Quando Deus me comissionou para dar nomes aos animais, onde você estava? Nancos e Dioé. Você certamente e inevitavelmente perecerá completamente com sua maçã podre. Estou contando a Deus. Então, à noite, o Senhor Deus teria vindo.
E então Adão teria a grande e valiosa oportunidade de dizer: ó Senhor Deus, minha querida esposa, que o Senhor me deste, vai comer esta maçã e está me pressionando intensamente para que eu também a coma, mas eu de fato não comi. Então, por favor, eu a transferi para o Senhor para a sua justa avaliação. Dê a ela um novo marido, uma nova esposa, e Adão vai. Veja, Adão teria conseguido uma nova esposa. Talvez Eva. Os próximos e promissores mestres da velocidade. Foi exatamente lá que estávamos naquele momento. Esta é a última e derradeira oportunidade, não é mesmo? O próximo é o quê? Coisas de quê? Mestres em ser verdadeiramente independentes e, ao mesmo tempo, capazes de prosperar e estar harmoniosamente em grupo. Sabe, eu sempre preguei e defendi a ideia de que as cobras eram criaturas inerentemente solitárias. Mas quando eu estava me preparando para este acampamento, eu estava assistindo a um vídeo sobre cobras e vi um homem mostrando onde as cobras ficam e disse: você pode encontrar 100 cascavéis dentro do buraco. Eles ficam juntos durante o inverno. Sim. Então, eles também são mestres em como ficar juntos e, ao mesmo tempo, podem ficar sozinhos. Quando saí da faculdade de medicina e entrei para o ministério e disse que iria, eu estava sozinho, não havia mais ninguém que tivesse tomado essa decisão comigo. Então, você precisa ser um mestre em estar sozinho. Mas hoje eu tenho pessoas, muitos médicos e muitas pessoas lá que também estão no ministério comigo. E eu não estou sozinho nesse tipo de decisão. E continuo conhecendo mais pessoas. O pastor Frank Taylor, na Ucrânia, também é médico e está em tempo integral no ministério. O pastor Schola, que falou no Easy, também é médico. Está em tempo integral no ministério. E muitos médicos, pessoas que se entregaram. Há um pastor que faleceu recentemente no Reino Unido. Ele era médico, não um pastor nigeriano. Ele construiu uma grande igreja, nasceu na Grã-Bretanha e estava até destinado a estudar neurocirurgia. Ele realmente atuava na prática e se cansou, pensou: não posso fazer isso, quero estar no ministério. E ele deixou a neurocirurgia, deixou tudo. Cidadão britânico, ele largou tudo e simplesmente construiu uma grande igreja no Reino Unido. Sim, ele acabou de falecer. Então, há muitas pessoas fazendo o que estão fazendo. Mestres da velocidade. Uau, vocês vão se tornar muito sábios. Quantos percebem que estão se tornando mais sábios? Qual é o próximo? Mestres da emboscada. Mas não temos tempo para isso. Mestres da emboscada. Mestres do foco, os. As cobras se concentram no que estão fazendo. Elas estão aqui para viver, multiplicar e viver muito tempo. Elas não se envolvem em muitas coisas. É por isso que são bem-sucedidas. Você nunca vê uma cobra se envolvendo em muitas coisas. Ele está ali, está dando à luz, tem outro grupo, outro conjunto de filhotes se juntando. Ele não se envolve em coisas, nem segue muitas coisas. E se você quer se sair bem no ministério, precisa ser um mestre do foco. Você evita cobras, elas raramente te atacam. Tudo o que você precisa fazer é não pisar nela, não atacá-la, ela vai te deixar em paz. É um mestre do foco. Evitar conflitos, evitar confrontos e se concentrar no seu trabalho, está aqui para viver, para se multiplicar, para dar à luz. É por isso que ele está aqui. Eu vejo você como uma pessoa masculina. Eu sei que você não me respeita. Eu sei que vocês me odeiam, que estou me concentrando no meu chamado de estar aqui para multiplicar víboras neste mundo. Estou me concentrando. Sim, é realmente raro que uma cobra chegue ao seu banho e entre no seu próprio chuveiro. Como ontem você viu a sopa e ela vai escolher de uma maneira mais adequada. Se você não a tocar, ela certamente não vai te morder. Ela não vem para morder de fato. Ela estava apenas procurando por água. Ela precisa de água para beber, para sobreviver e depois para ter seus filhotes. Sim.
Está concentrada. Alguns de vocês participam de 2 igrejas. Vocês estão na igreja e em uma comunhão. Vocês estão em uma igreja e nessa associação de estudantes ou associação disso e daquilo em diferentes lugares. Grupos diferentes. Similar. Um dia alguém me disse, nunca vi um nigeriano que pertencesse a apenas uma igreja. Todos eles têm uma igreja e outra igreja, ou um grupo de oração, ou algo assim. Eles têm outra coisa, num profeta pessoal, ou algo assim. Deixa esse espírito sair de você em nome de Jesus. Você vê? E eu estou te dizendo, quando falo essas coisas, se você é nigeriano, é melhor encarar como se Deus estivesse te ajudando para que esses estereótipos saiam de você. Você vê que você é diferente. Sim, exatamente. O que você diria para nós, como nigerianos? Continue assistindo. Você vê, eu não sou assim. Exatamente. Continue assistindo. Você vê que eu não sou assim. Eu não tenho 2 igrejas. Eu não tenho 2 igrejas. Você disse que nós temos 2 igrejas. Eu disse que não tenho 2 igrejas. Eu disse que minha igreja é a First Love Church. Eu disse minha igreja é a Lighthouse. Você diz que temos profecia. Digo que não tenho nenhuma. Você é o meu profeta. Espere e veja. Você vê que eu sou. Você é o meu profeta. Você não precisa surtar e dizer isso. Por que eles sempre usam as? Porque vocês são 1/4 da África. É por isso que temos que usar você como exemplo sempre que possível. Do 11.341, 23.4, 123.4. Você está lá. Mestres de quê exatamente? Foco e concentração eu te dei, ou talvez eu tenha te dado a capacidade de se tornar mestres da emboscada. Não temos tempo para hesitar ou para questionar nossas habilidades agora. Mas aquele, leva tempo. Uau, sim. É fantástico. Quantos você tem agora? 18? Mestres dos poderes da boca, na verdade. 19. E, finalmente, mestres de obras inéditas e verdadeiramente originais. Invisível. Todos devem ser mestres de trabalhos invisíveis. Nas cobras estão trabalhando. Eles estão construindo seus quartos, encontrando um lugar, se transferindo daqui, indo dar à luz. Eles estão funcionando, mas você não os vê. Você deve saber como trabalhar para Deus sem ser visto ou elogiado. E eu fui buscar 3 pessoas de Elizabeth, digamos. E ninguém me disse nada. Ninguém me disse que eu fiz um bom trabalho. Não vou fazer de novo. Não vou fazer isso de novo. Ei, por que está acontecendo isso exatamente agora mesmo? Eu sou sempre a primeira pessoa a chegar. Ninguém está me elogiando, mestres do invisível. Você não será visto enquanto estiver trabalhando. Sabe, Farol, você observa e vê. Eu não estou na televisão. Eu não apareço na televisão há muitos anos. Nós nunca fazemos grandes anúncios, nada disso. Mas as pessoas parecem nos conhecer, mestres do trabalho invisível, como estamos aqui. Ninguém sabe que estamos aqui, mas estamos trabalhando. É por isso que as pessoas começaram a ouvir o Macan no rádio. Eles ficaram surpresos. Todos os mecânicos. Houve muitas reuniões. Então, como você vê a igreja de pé ali, ela não surgiu do nada. Todos vocês são pastores. Eu ficarei surpreso. Olha, um dia eu estava em Londres. Eu estava fazendo um acampamento. Não sei qual acampamento era. E eu orei por todos eles, todas as pessoas por quem orei. Todos eles. Não há mais no Reino Unido. Eles são todos missionários fazendo alguma coisa. Sim, E eu vou lhe mostrar uma foto. Vou mostrar uma imagem para você. Olhar. Esta é uma das pessoas que estava no acampamento. Ela é só uma garota. Sim, quando a vejo pregando. Essa aqui, quando a vejo pregando, eu lembro. Eu me lembro do acampamento. Essa garota está pregando na Indonésia. Sim, veja, ela está segurando. Que livro é esse que ela está segurando? Loyalty na Indonésia. Ela está pregando. Ela era uma menina pequena, sabe? Eu não a vi.
Eles estavam em outros campos, assim como você. Eu não a vi. Ela está apresentando um livro muito interessante e cativante. Sim, sim. Você consegue ver, mas na verdade você não pode ver claramente. É quase como se estivesse oculto. Ela é igualzinha a você. Eles estão todos no acampamento assim. Eu sempre digo a eles, você vai, será isso. Você faz isso. Ela está pregando. Não é um homem, é uma mulher. Mulher pregando. Você nem imaginaria que ela poderia pregar algum dia. Mas ela está pregando e eu estou tão orgulhosa dela. Mulheres podem pregar. E quanto a você? E eles eram todos jovens. Eu sempre ia lá, participava de acampamentos com vocês. Todas essas coisas que estou contando, vocês ficariam surpresos. O bispo também disse isso. Estamos todos aqui. Eu costumava estar lá. Eu estava lá. Eu estava lá. Da mulher. As mulheres estão pregando. É fantástico. É fantástico. Você consegue ver? Você consegue ver? Uma mulher está pregando com paixão na Indonésia. Desculpe, estou me referindo a mulheres notáveis e extraordinárias como você. Aquela menina pequena que antes era tão inocente, ela recentemente e com grande sucesso conquistou o coração de uma mulher verdadeiramente amada, uma pessoa tão especial e admirável quanto você, com qualidades que a tornam única. Oh, uau! Ela não era anciã de lugar nenhum, nem de absolutamente nada, de qualquer forma. Assim como você, irmão. Você se levanta. Você se levanta. Se uma mulher está pregando, o que dizer de você? Olhem todos para este irmão. Você não acha que ele deveria poder pregar para esse cara? Se uma mulher está pregando, o que dizer de você? Eu gosto de pregar, cara. Eu sei que você sabe pregar. Você será um bom pregador. Você está assistindo? Vê, escreva no seu barco. Olhar. Você consegue ver? Romanos. Sim, os antigos romanos na Indonésia. É algo realmente muito surpreendente e bastante inesperado. Eles foram convidados. Agora, quando as enviei como damas, havia 2 delas. Eu os enviei para pregar à sombra e as pessoas os levaram em barcos e foram de igreja em igreja, depois de igreja, depois de igreja, depois os convidaram. Você não viu que o woman está pregando? A mulher está pregando. A mulher está pregando. Não é legal, não? Mestres do que é certo e do pecado trabalham incansavelmente para alcançar seus objetivos. Não se preocupe quando ninguém puder ver o que você está fazendo. Fique feliz trabalhando na internet. Fique feliz trabalhando na sala. Fique feliz em fazer as coisas. Ninguém te elogia. Eu vim ontem, vim hoje também. Estou muito cansado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava lá. Eu fui e trouxe as almas e o bispo, ele não sabe o ensaio que fizemos. Eles não deixam cantar, eles não deixam dançar. Estamos trabalhando estamos fazendo isso. Você ouviu uma cobra enquanto eu reclamo? E eu estou aqui, eu estou aqui. Ninguém veio me ver. Ninguém para dizer quando você faz isso. Agora eles virão e te matarão assim que você começar a abrir a boca. Não, você está prestes a morrer. Você está caído? Pois vejo você se tornando tão incrivelmente sábia quanto a astuta serpente de fato. Fiquem de pé todos. Certo, por favor, levante as suas mãos agora. Por quantas horas você orou hoje, por favor? Agora olhe realmente para o seu vizinho e diga a ele agora 20 coisas nas quais você se tornou um mestre. É melhor anotar porque você não vai se lembrar. Como um verdadeiro mestre na arte de criar momentos de uau, minha habilidade reside em surpreender e encantar de forma profunda e significativa, transformando o ordinário em algo extraordinário e inesquecível. Eu possuo a capacidade innata de identificar, cultivar e orquestrar elementos que provocam admiração, assombro e um senso de maravilha genuíno, garantindo que cada experiência seja não apenas memorável, mas também profundamente impactante e transformadora.
É realmente incrível, é verdadeiramente fantástico, é absolutamente maravilhoso, não é mesmo, de fato? Uau! Então, quando você vai, alguém diz, estou fazendo mestrado em alguma coisa. Eu disse também. Também estou fazendo mestrado assim. Eu tenho 20 mestrados completos e abrangentes. Mestres em camuflagem, mestres em obscuridade, mestres em emboscada, mestres em sobrevivência, mestres em manobras, mestres em trabalho invisível, mestres da velocidade. Mestres em quê? Mestres do foco, mestres em subjugar os seus próprios cônjuges de forma completa. Você diz que tem mestrado em quê? Donologia. Onde está esse grupo? Onde está esse grupo? Eu não sei muito sobre isso. Ei, mestres da oratória e grandes comunicadores. Pai, muito obrigado por todas as coisas verdadeiramente maravilhosas e inspiradoras que nos mostraste e revelaste neste acampamento histórico e inesquecível. Somos imensamente gratos pela tua abundante e contínua bênção sobre todos nós. Obrigado pela tua palavra, é tão maravilhoso. Estamos tão felizes por estar aqui. Estamos tão agradecidos. Espírito Santo, por favor, abençoa-nos e faz com que essas maravilhosas joias de sabedoria e orientação nunca nos deixem em todos os aspectos de nossas vidas. Faz com que sejamos mestres da sobrevivência, mestres das manobras, mestres da frugalidade, mestres da velocidade, mestres do foco, mestres do trabalho invisível, mestres em subjugar cônjuges, mestres, ó Senhor, em todas as categorias e áreas que nos mostraste. Obrigado por abençoar as crianças, por nos fazer melhorar cada vez mais em tudo o que estamos fazendo. Nós te agradecemos. Estamos superando todos os nossos problemas. Estamos superando eles. Te agradecemos por ter misericórdia de nós neste acampamento. Obrigado pelo nosso iPad. E agora todos nós temos iPad. Todos nós temos celular. Somos gratos, Senhor, pois nos deste todas as coisas de que precisamos. Nós te louvamos, nós te amamos. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do poderoso Jesus. E todos disseram amém. Sente-se. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Aleluia. Quantos são abençoados neste acampamento? Você vai seguir a sabedoria de ser sábio? Quem disse isso? Jesus. Quantos se surpreendem com o quão sábia é a serpente? Você já percebeu que ainda há pessoas mais sábias na terra? Sim, e muito bem-sucedido. Que Deus te conceda essa sabedoria prática. E que você caminhe nesta sabedoria prática e profunda pelo resto de toda a sua vida. E que a sabedoria divina cresça em você sempre e continuamente. Em nome de Jesus. Que vocês sejam mestres em todas essas coisas importantes. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela nova unção sobre a primeira igreja de LA. Pastores, anciãos, pastores, trabalhadores, cantores, doutores, estrelas de todos os tipos. Obrigado. Obrigado. O que você começou, você vai terminar. Você vai glorificar o seu nome através destes, através dos seus pequeninos. Agradecemos pela bênção e por nos guardar durante todos esses dias neste campus. Obrigado por abençoar este campus e abençoar todos que vêm aqui. E te agradecemos pela cura de todo acidente, todo problema, toda experiência. Obrigado pela tua mão de cura que está sobre nossas vidas neste acampamento. Em nome de Jesus, amém.